Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, com o palestrante Denis Levino, ocorrida no dia 20 de outubro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Começar com a nossa prece, né? Elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, imaginando a sua figura meiga e amada, olhando por todos nós. E vamos primeiramente agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar o seu Evangelho, pela oportunidade que nos deste de conhecer a doutrina espírita, para que nos ajude a ser pessoas cada dia melhores. Agradecemos a Jesus pela oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, agradecemos a Jesus por esse corpo que nós temos, que é um veículo que nos ajuda no nosso progresso espiritual, agradecer a nossa saúde, a nossa família, a nossa casa espírita, o nosso trabalho. Estamos aqui com o coração cheio de gratidão de termos essa oportunidade, de estarmos aqui neste momento. E vamos pedir em prol daqueles irmãozinhos que ainda não têm essa oportunidade ou não despertaram ainda para isso, que estão perambulando pelas ruas, ou que estão mesmo passando necessidade, estão com frio e com fome, aqueles irmãos acometidos pela Covid, que estão internados nos hospitais, aqueles familiares que ainda sofrem com esta pandemia, que veio nos alertar, veio abrir os nossos olhos, para que enxergássemos um novo mundo. Vamos pedir por esses irmãos que estão internados nos hospitais por qualquer doença, por esses irmãos que estão nos presídios, que não encontraram ainda o caminho a seguir. Que Jesus possa olhar por todos nós. E com esta prece, damos por iniciado mais uma vez a nossa palestra da noite de hoje, os nossos estudos na noite de hoje, agradecendo aos mentores da casa e a Jesus, nosso irmão. Graças a Deus e que assim seja. Então, boa noite a todos. Vocês já me conhecem, né? Eu sou o Denis Levino, lá do GAEB, e queria mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de conduzir os estudos da noite de hoje, agradecer aos dirigentes espirituais e aos dirigentes materiais da casa. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Essa frase está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, que é o tema da nossa palestra da noite de hoje. Nós achamos que a Terra é um planeta grande, né? A gente fica com vontade de conhecer várias partes do nosso planeta, né? Tantas coisas lindas, maravilhosas, países diferentes. Mas, na verdade, a Terra é um grãozinho de areia no nosso universo. Se a gente comparar com os nossos vizinhos, que também são pequenos, a Terra fica menor ainda. Por exemplo, se a gente comparar com Júpiter, que é o maior e mais evoluído planeta do nosso sistema solar, Júpiter é 200 vezes maior que a Terra. Se a gente comparar com o Sol, por exemplo, que é uma estrela de quinta grandeza, das menores que existem no universo, a Terra realmente fica só um pontinho, se a gente comparar com o astro-rei, que é o Sol. Então, nosso universo é muito maior do que isso. Se a gente comparar, por exemplo, com outras estrelas como Sírius, Pólicos, Antúrios, que são muitíssimo maior que o nosso Sol. Isso só o que nos foi dado saber, né? Essa oportunidade que nós já tivemos de descobrir através das ciências, que são catalogadas. Antares, por exemplo, é uma estrela gigantesca e o nosso Sol fica minúsculo pertinho dela. Então, a cada dia, essas informações, através dos estudos científicos, vão chegando até nós. Eu vou dar alguns dados, só para que a gente possa ilustrar, para a gente depois fazer uma reflexão sobre isso, né? Um exemplo, a luz, ela viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Será que se a gente andasse nessa velocidade, quanto tempo a gente ia chegar no nosso trabalho, por exemplo?
Eu moro em Águas Claras, para me chegar no plano piloto onde eu trabalho, tem dia que eu levo quase 1 hora, né? Então, a gente vai dar esses dados para a gente ver a grandiosidade do nosso sistema, para a gente fazer essa reflexão posteriormente. O Sol mais próximo do nosso sistema solar está a 8,6 anos-luz da gente. Se a gente fizer as malas, por exemplo, entrar numa nave espacial e viajar, para a gente chegar até Sirius, nós vamos demorar quase 9.000 anos-luz para chegar lá. É muito tempo, não é? Se a gente ver a espessura do nosso sistema solar, são 3.000 anos-luz de largura. E o diâmetro dela é 100.000 anos-luz. Ou seja, se a gente pegar de uma ponta a outra, a gente sairia espírito zombeteiro e chegaria na outra ponta espírito de luz. O tanto de tempo que a gente ia demorar para chegar, né? Isso na Via Láctea. Mas se a gente viajar para outra galáxia, por exemplo, que a mais próxima chama Andrômeda, então para a gente chegar lá seriam necessários 2,5 milhões de anos-luz. A gente saía daqui dinossauro, chegava lá, espírito humano. Né? Essa é a mais próxima. Então, eu estava consultando alguns dados aqui, eu verifiquei que existem galáxias que estão a bilhões de anos-luz da Terra. Ou seja, você sai daqui mineral, chega lá espírito puro. Que é o tempo que a gente está aí, né? Trabalhando a nossa evolução. Então, a gente faz uma pergunta. Qual o conceito de Deus perante a esse quadro todo que eu narrei? Se Deus é soberanamente justo, bom, a inteligência primária do universo, né? Como que a gente pode definir Deus nisso tudo? Então, a doutrina espírita, ela oferece um conceito de Deus cósmico para a gente, não um Deus humano, aquele Deus de barba que está sentado numa cadeira, né? Que vai punir todo mundo, mas é um Deus cósmico, que o universo ele é muito grande. A gente não precisa nem de corpo para evoluir muitas vezes, né? Então, o espiritismo é para o espírito, e nós somos espírito. Então, não nos interessa a cor da pele, onde a gente nasceu, a nossa orientação sexual, porque a doutrina espírita, ela é uma religião cósmica, de amor, de verdade e de bondade. E Kardec, ele coloca isso lá no capítulo 3, né? Que há muitas moradas na casa do meu pai, que existem as moradas físicas e as moradas espirituais. O que ele está dizendo é que o evangelho, assim, ele não é um ritual, ele não é uma crença para quem vive em determinada cidade. O evangelho, ele é um código moral de todo o universo, onde prevalece o amor. Então, o amor, ele prevalece aqui na Terra, ele prevalece em outra galáxia, assim por diante. Se a gente tiver a oportunidade, por exemplo, de conversar com um ser de outra galáxia, né, como que a gente vai abordar esse nosso irmão de outra galáxia, esse ET, né? Então é só a gente pegar o capítulo 3 do Evangelho, que a gente vê lá que há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, é um Deus único. A gente vai falar para ele, ó, meu pai é seu pai, então você é meu irmão, pena que você mora tão longe, né? Porque Deus, ele é único, ele é o criador de tudo isso. Então, a doutrina espírita nos diz que a nossa doutrina é uma religião cósmica, onde realmente prevalece o amor. Eu vou ler um trechinho que está lá no Evangelho de Jesus, de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também comigo. Então, o maior presente que Jesus deixou não foi assim simplesmente esse texto, mas o que está por trás desse texto. E assim, a gente vai dissecar ele um pouquinho. A gente vê a quantidade de amor que está envolvido aí, né? Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Se a gente lembrar da passagem da última ceia, né? Na passagem da última ceia, da lavagem dos pés, porque lavar os pés é uma coisa assim, muito marcante, né? E uma pessoa lavar os seus pés
às vezes a gente não consegue nem mensurar, né? Às vezes gera até um constrangimento, né? Uma pessoa se abaixando para lavar os nossos pés. Porque o pé representa aquilo tudo de nós que está em contato com o mundo, né? Aquilo de nós que é mais baixo, que é mais sujo. Então alguém vai lá com muito amor e lava os nossos pés. Então Jesus fez isso. Não foi qualquer pessoa que foi lavar os pés. Foi o ser que mais ama nesse mundo, o ser mais luminoso. Então, Jesus, ele veio para viver conosco e partilhar das nossas misérias e lavar os nossos pés. Aquilo, né? Entrar em contato com o que há de, vamos dizer assim, nessa representatividade, o que há de mais ruim em nós, né? Mas ele fez isso envolvido com muito amor. E a gente fica pensando, né? O que Pedro sentiu naquele momento? Porque ele não quis deixar Jesus lavar os seus pés, né? Porque é difícil a gente revelar para alguém, assim, essa sua parte ruim, né? Mas Jesus, com muito amor, ele foi lá e fez. Então, a gente não consegue imaginar o amor que vibrava no ambiente naquele momento, né? Aquele amor de Jesus para com aqueles discípulos naquele momento. Por isso que por trás assim, de uma simples frase, não se turbe o vosso coração, a gente sente realmente o amor de Jesus Cristo. Quando você sente o Cristo, então a gente entra assim, em outro patamar. A gente entra numa morada, vamos dizer assim, numa morada mais elevada. A gente começa a enxergar todas as nossas dificuldades sobre uma perspectiva diferente. A gente fica assim, vamos dizer assim, mais leve para carregar o nosso fardo, né? Então, se a gente aprofundar essa nossa relação com Deus, com Jesus, a gente fica mais fortalecido. Por isso Jesus começa dizendo isso, não se turbe o vosso coração. Ou seja, para a gente investir nessa ligação com o Mestre, porque essa ligação com Jesus é o que nos prepara para as lutas, para as nossas dores, né? Sentir esse amor de Jesus nos sustentando é o que vai nos dar força para a gente enfrentar este momento assim de crescimento, de evolução que nós estamos aqui na Terra, que é essa nossa morada atual. Mas ele prossegue dizendo, depois dessa fala, né, ele diz, há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, vou lhes preparar um lugar. Ali naquele momento, né, da ceia, Jesus estava se despedindo, porque daí a pouco ele seria crucificado. E ele diz, eu vou, mas vou preparar um lugar. Depois que eu for e preparar um lugar, eu vou voltar e tomarei para mim, para onde eu estiver, para que vocês estejam também. Então essa foi a fala de Jesus. Jesus deixou o corpo físico, né, para dar prosseguimento a esse projeto, que é o projeto Terra, né, que é esse projeto que Jesus é o diretor espiritual do nosso planeta, que é essa escola onde nós estamos aqui para evoluir. Então, para construir uma morada, né, entre nós e Jesus, onde a gente possa habitar um lugar com Ele. Então, esse projeto de Jesus é preparar dentro de nós um local para acolher todo sempre, né, que a gente possa acolher todo sempre Jesus em nossos corações. Então, Jesus veio amparar os seus discípulos. Ele sabia que, com o passar do tempo, a sua mensagem ela sofreria uma deturbação, como a gente vê muito por aí, né? Ela seria desviada do seu propósito central. Mas a simplicidade da mensagem de Jesus, ela foi substituída pelos excessos do dia a dia que a gente vê aí na nossa humanidade, na nossa civilização, né? Mas como ele prometeu que ele voltaria entre nós. E ele voltou para estar entre nós, né? Só que Jesus, ele voltou de uma forma diferente, né? Ele voltou na figura do Consolador, que viria nos relembrar todo aquele cristianismo primitivo. Aí a gente vai entendendo um pouco mais do que representa o Espiritismo na nossa vida, que é o cristianismo redivivo, né? Que, assim, eu sempre digo isso, que se a gente entra na doutrina espírita e a doutrina espírita não consegue nos modificar em nada, o problema não está na doutrina espírita, o problema está em nós. Então, como em outras épocas, assim, a gente teve momentos difíceis, por exemplo, na época de Jesus, foi um momento marcante, né, que a gente divide a humanidade antes
e depois de Jesus, agora novamente a gente está vivendo uma nova transição, um novo marco na história, né? E toda transição, ela gera um processo de dor. Mas isso é preciso, né? Era preciso que Jesus mandasse esse Consolador, mas assim, não na figura de uma pessoa, mas na figura de uma doutrina, né? Para que viesse nos amparar a cada dia, para nos ajudar nesse nossa mudança, nesse nosso processo evolutivo, tanto coletivo quanto individual. Então, a doutrina espírita tem que ser para nós esse consolo, esse alento, em que a gente realmente se apoie e tente realmente vivenciar tudo isso que a gente aprende. Emmanuel, ele já nos diz, né, que o Espiritismo veio na hora mais adequada para apoiar a humanidade, para acalentar o espírito humano na transição. Ou seja, é Jesus realmente dando prosseguimento a esse seu projeto, né? Edificando os nossos corações, criando realmente morada para que ele possa sempre estar conosco. É Jesus pedindo morada em nossos corações, né? Por meio da doutrina espírita, por meio desse Consolador prometido. Então a gente entende essa vinculação a muitas moradas, mas tem uma morada que a gente precisa entender, assim, a gente olhar com mais carinho, porque se a gente não olhar para essa nossa morada interior com mais carinho, a gente não consegue entender as moradas externas. Ou seja, a gente tem que olhar para o nosso íntimo, para o nosso interior. Então, ao falar dessa frase assim, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir, né? Quando há muitas moradas na casa do meu pai. Esses dois caminhos, eles estão, na verdade, conectados. Porque podemos pensar nas moradas fora de nós, né? Que são os vários mundos habitados, e podemos pensar nas moradas dentro de nós. Se nós não mudarmos essa nossa morada interior, de nada vai adiantar a morada exterior, né? Porque se a gente observar, por exemplo, se a gente pegar lá Capela, né? Os espíritos vieram degradados para cá, as raças adâmicas, né? Por que eles vieram degradados para cá? Porque o mundo interior daqueles espíritos estavam desajustados. Então eles foram, vamos dizer assim, banidos para a Terra, para que aqui adquirissem novas virtudes. A mesma coisa está acontecendo com a gente nesse momento. A gente sabe que está vindo um planetão aí, né? Se nós, espíritos aqui, não conseguimos adquirir, né, as virtudes necessárias para a gente permanecer nesse mundo, que vai se transformar num mundo de regeneração, que vai passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, a gente vai ser banido para outro planeta. Ou seja, a morada externa está intimamente ligada à nossa morada interior. Então, nós temos que olhar com mais carinho, né, para essa nossa reforma íntima. Senão, nós não teremos acesso a essas belezas exteriores, que se a gente observar, que é desconhecido para a gente ainda, né? Que aqui na Terra a gente já acha tudo lindo, maravilhoso. Vocês imaginam o que está reservado para nós nessas outras moradas mais superiores, nesses planetas, assim, que é o nosso próximo degrau, no planeta de regeneração. Então, nós não teremos acesso, né, a essa morada. Temos que trabalhar, primeiramente, né, a nossa morada interior. Porque quando a gente olha assim para esse nosso planeta Terra, né, os pássaros, as cachoeiras, o céu estrelado, assim, a gente não sente Jesus perto de nós, a gente não tem um sentimento, né, de ser amado pelo Cristo, ser amado por Deus. Então, a gente sente esse cuidado que Jesus tem para nós. Então, é isso que Deus nos oferece, assim, gratuitamente. Então, se a gente está nesse planeta de provas e expiações, né, que tem essa beleza toda, a gente tem que, sim, realmente trabalhar em nós essas nossas dificuldades, esses nossos defeitos, para que a gente possa realmente atingir outros planetas, né, que são mais evoluídos e que eu imagino que seja, assim, talvez mais belo do que o que a gente vive aqui. E a Terra, né, que é um grãozinho de areia nesse universo, e ao mesmo tempo é tão grandioso, né? A gente acha assim, tão grandioso
eu fico pensando nos outros planetas. Se a gente pensar Júpiter, só para a gente imaginar aqui o nosso sistema solar, né? Júpiter que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Me perdi aqui, pessoal, me desculpa. Existem estrelas 1 milhão de vezes maiores que o nosso Sol, né? Existem 1 milhão de estrelas maiores que o nosso Sol. E Júpiter, que é o país mais desenvolvido aqui do nosso sistema solar, a Maria, tem um exemplo de que Maria, João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, ela conta que ela foi visitar esse planeta, que foi Júpiter, né? E lá ela conta que os oceanos são diferentes, os oceanos são lilares, que os seres lá já aprenderam tanto a amar que já são livres, né? Que não precisam mais desse corpo tão pesado como o nosso. Lá eles já podem voar, já podem volitar, já são mais livres. Por quê? Porque eles se libertaram a si mesmos. E é isso que a gente precisa desenvolver. Ou seja, eles fizeram morada de Deus em si. Portanto, eles puderam conhecer essas novas moradas, né? Quando os espíritos nos falam assim de Júpiter, que é o planeta mais evoluído do sistema solar, que lá, por exemplo, tem 4 luas, é onde habita Mozart, por exemplo. Não é por acaso que aquelas músicas que ele criou eram tão belas, né? Porque realmente eram músicas, literalmente, de outro planeta, né? E o que nos é dado saber, diz que as casas lá são construídas através do pensamento, de uma forma mental. Mozart, por exemplo, ele construiu a sua casa com a sua força mental, que é uma clave, né, da música. Olha só como que é belo isso, né? Aqui a gente tem tanta dificuldade para construir a nossa casa própria, lá os espíritos já têm uma liberdade tão grande, uma evolução tão grande, que eles constroem através da sua força mental. Já pensou a gente poder fazer isso? Então, essas são as alegrias que os espíritos que já aprenderam a amar conseguem atingir. Então, tudo isso é muito consolador. Então, é isso que Jesus quer para nós. Ele quer que a gente olhe um pouquinho mais para frente, né? Que a gente olhe um pouquinho mais longe. É como se Jesus estivesse falando assim para nós. Meu filho, não fica olhando só o aqui e o agora. Não fique pensando só em termos tão imediatos, né? Porque os anos, as décadas, passam num piscar de olhos. Então, quando você pensa assim, quando você coloca essa eternidade, esse infinito da criação como pano de fundo em nossas vidas, né? Se torna mais fácil da gente suportar as nossas dificuldades, principalmente quando nós estamos inspirados por esse amor divino, por esse amor de Deus. Então Jesus, ele quer despertar isso em nós. Ele diz para nós, ame mais, expanda mais os objetivos do seu amor, os alvos do seu amor, né? Enxergue mais luz, mais esperança fora de si. Ou seja, aquele que já aprendeu a acender a luz do amor dentro de si, ele é mais feliz. Então ama, que você vai descobrir novas moradas, né, na casa do meu Pai. A gente vai descobrir a morada da alegria, da esperança, a morada da fé. Então, pensemos sempre nessas moradas, né, que esperam por nós aí fora. Seria até uma ilusão acreditar que a gente poderia alcançar isso sem trabalhar a nossa morada interior, sem trabalhar essas virtudes e esses defeitos, essa dicotomia que a gente vive aí há séculos e séculos e séculos, né? Porque é verdade que a gente já adquiriu muitas virtudes, né? Se a gente fazer uma reflexão, a gente vai observar que a gente tem muita coisa boa dentro de nós, mas a gente vai observar também que a gente ainda carrega muitos vícios, muitos defeitos, né? E isso nos prende aqui nessa morada, nesse mundo de provas e expiações. Então, a gente tem que identificar esses defeitos, esses vícios dentro de nós, trabalharmos essa morada interior para que a gente possa atingir essa outra morada exterior, que é sempre a ressonância daquilo que a gente está vivendo no momento, né? Então, a nossa morada lá fora é um reflexo da nossa morada aqui dentro. Emmanuel nos diz também que a mente é a casa do espírito. Então, essa nossa morada interior é a que a gente vai levar para o infinito.
vai viver pro além, que é essa morada, que é de você com você mesmo. Então, essa é a casa que você vai viver pro resto da sua eternidade. Então, que ela seja uma casa feliz, uma casa regada de alto amor, uma casa regada pelo cuidado que você tem com você mesmo. O mundo lá fora só revela aquilo que nós temos habitado aqui dentro. Então, como eu disse, o mundo lá fora é o reflexo do nosso mundo interior. Então, se você cultiva, vamos dizer assim, a desesperança, a agressividade, você vai estar num mundo assim. Você vai estar voltado por um mundo, né, de desesperança, de agressividade. Eu estava assistindo uma palestra do Arthur Valadares e ele diz o seguinte, que Jesus não cura ninguém. A caminhada com Jesus é que cura. Ele dá a mão e te pergunta, quer caminhar comigo? Então Jesus nos faz esse convite, né? Ele nos chama para caminharmos com ele. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que arrumar a nossa morada interior se a gente quiser viver num mundo mais bonito, né? É deixar a casa aqui dentro arrumada, né? Aí eu vou poder ir para outros mundos, mundos, né? Mais bonitos, vamos dizer assim. Então, qual é o caminho? É o caminho da benevolência, da caridade, do perdão, da empatia, do amor ao próximo. Então, quando a gente cria isso dentro de nós, o mundo que nós estaremos é um mundo ao nosso redor também. Benevolente, de amor, de muita caridade, né? Que é um mundo que já começa a ser no mundo de regeneração, que são os mundos mais felizes e assim por diante. Então, nós que somos espíritos, a gente percebe que tem muito espírita que tem medo da morte, até hoje. Por quê, né? Que a gente tem medo da morte ainda? Porque a gente não conseguiu atingir esse nível ainda. A gente realmente fica com medo do que a gente vai encontrar do outro lado, que geralmente o que acontece, né? Que nós já passamos por esse processo várias vezes, é porque aqui nesse mundo que a gente está encarnado, Deus nos dá, vamos dizer assim, a beneficência do esquecimento. Porque se a gente lembrasse de tudo que a gente já fez, a gente ficava desesperado, mas geralmente é o que acontece quando a gente desencarna, quando a gente relembra tudo que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, dá aquele desespero. Então tá aí o convite de Jesus, né? Que é para a gente se atentar a essa morada interior. É que vai definir onde a gente vai estar no mundo lá fora, né? Onde eu estarei nesse universo grandioso. Então, Emmanuel ele tem uma definição muito legal de céu e inferno no livro Justiça Divina. Ele diz o seguinte, que nós vamos aprendendo que o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. A gente vai aprendendo que o céu começará sempre em nós, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Que rebeldia é essa? Essa rebeldia que a gente ainda tem contra o Criador, contra essa vontade de Deus, né? Que é sábia, que é justa, que é amorosa, né? Que define onde é o melhor lugar para cada um estar. Às vezes a gente é rebelde, por quê? Porque nos falta fé. Às vezes a gente é pobre, queria ser rico, né? Às vezes a gente é preto, queria ser loiro. Aí, assim, a gente tem raiva porque a gente tem um defeito físico, porque a gente nasceu cego, a gente nasceu sem uma perna. Então, nós ainda somos rebeldes com aquilo que Deus planejou para nós. Então, aí que começa o nosso inferno, como o Emmanuel diz. Então, a gente tem que parar de se revoltar contra Deus. A gente tem que parar de brigar, querer brigar com Deus, né? E Jesus diz, crie em Deus, não se turbe o vosso coração. Essa é a beleza do Consolador. Então, esse amor de Deus, ele é incondicional para conosco. Mas quando a gente entra nesse clima de rebeldia, de pessimismo, de desesperança, a gente cria sombras, né? Que saem do nosso coração e impede a gente de sentir esse amor de Deus. Se a gente lembrar de André Luiz, lá em Nosso Lar, quando ele estava no umbral, se a gente observar, será que o amor de Deus não estava presente ali com ele, naquele sofrimento que ele estava tendo? Se a gente lembrar, a mãe dele estava do lado dele, o ministro Clarence estava do lado dele, mas ele não via. Por que ele não via? Porque ele criou essa áurea, né, que impedia ele de sentir esse amor de Deus.
a ajuda foi levada lá para ele, mas ele não sentia. É isso, a dor vai rompendo essas cascas que a gente vai criando, né? Então a dor vai corroendo tudo isso. E daí chegou um momento que ele sentiu uma dor tão grande que ele fez uma oração que aquela casca ali se rompeu, né? Então a dor, ela vai nos convidando a gente a se abrir novamente para a vida, como uma flor se abre para o sol. E foi isso ali que aconteceu com André Luiz naquele momento. Então o amor de Deus sempre existiu, né? Naquele momento ali. Só que muitas vezes a gente se esquece disso e a gente vai criando, a gente não cria essa conexão com Deus. Então, mas embora a gente assim, a gente esteja habitando assim moradas tão diferentes, como o André Luiz ele habitava naquele momento, tão diferente do ministro Clarence, tão diferente da mãe dele, né? Que era André Luiz, ele estava ali, vamos dizer assim, na morada da revolta, e o ministro Clarence estava ali naquela morada do amor, do recomeço. Então, quando ele sintonizou um pouquinho, ele percebeu. Né? Então, assim é a vida de todos nós. Deus já está presente na nossa vida. Muitas vezes, a gente nem precisa pedir nada, que Deus já sabe de tudo. O que a gente precisa é realmente se conectar com Deus. O amor que precisamos sempre está presente. É preciso que a gente abra o nosso coração para que a gente crie morada de Deus, de Jesus em nós. Né? A gente precisa deixar esse nosso porão da desesperança e subir um pouquinho mais, a gente sentir a presença de Deus dentro da gente. Então vamos aprender a amar, vamos aprender a perdoar. Emmanuel já nos fala que a gente não precisa realizar grandes coisas, né? Grandes missões. O que a gente precisa é a nossa mudança íntima, né? É trabalhar a nossa reforma íntima. Então, vamos ser aquela pessoa que quando surge uma desavença, a gente, em vez de brigar, a gente lance assim, mão do amor naquele momento, né? Que no trabalho, na família, a gente sempre tente ser aquela pessoa que compreenda, que no trânsito a gente seja aquela pessoa mais paciente, né? Isso é caminhar com Jesus. Assim, não é tão difícil assim, se a gente parar para pensar, a gente dar um sorriso, a gente estender a mão ao próximo, a gente tentar compreender o outro. Falta um pouquinho de esforço da nossa parte. E aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Se a gente não, uma frase interessante que eu li também, até anotei aqui. Se ainda não podemos ser fogueira, que sejamos uma fagulha acesa. Né? Se a gente não pode ser uma fogueira, que a gente seja uma fagulha, mas que a gente não deixe morrer essa pequena luz que está dentro da gente ainda. Jesus nos diz, eu sou a luz do mundo, aquele que caminha comigo não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então é isso, é a gente andar com Jesus. Então nós não estamos nesse mundo aqui só para a gente comer e dormir. A gente está aqui para a gente viver, para a gente amar, para a gente auxiliar o nosso próximo, para a gente deixar um pouquinho de nós aqui. Nenhuma dúvida de que Jesus está conosco, mas essa relação entre nós e Jesus tem que ser uma relação bilateral, né? Como é qualquer relação. Se a gente olhar a nossa vida em outros momentos, quantas dificuldades a gente já não passou? Se a gente olhar quantos auxílios a gente já não recebeu, assim indiretamente, é Jesus ali, a presença do Cristo. Às vezes é um amigo que vem nos ajudar, às vezes é um livro que a gente lê, né? Às vezes é um parente, né? Às vezes é uma frase que a gente lê ali, às vezes a gente está tão desesperado que a gente está dirigindo, a gente está ali no caminhão, Jesus te ama, está ali no muro, né? Aí às vezes dá aquele estalo na gente, né? Jesus está conosco, mas será que nós estamos com Jesus? Se Ele está conosco e nós estamos com Ele, não nos falta luz, não nos falta esse motivo para a gente agradecer, né, essa vida, para a gente agradecer por estarmos aqui. Então, para que a gente possa conhecer uma morada nova, né, uma outra morada, nós temos que fazer morada de Deus, de Cristo em nós. Então, o plano de Jesus é esse, né? Ele prometeu que iria voltar para a gente morar com Ele. Então, o Mestre, Ele quer morar conosco. E será que nós queremos morar com Ele? Quem não quer, né? Mas nós temos que estar dispostos, né? A abrir o nosso coração para que Ele venha fazer morada em nós.
Tem uma passagem interessante de Pedro também, quando Jesus aparece para ele num determinado momento, depois que ele desencarnou, né? Que ele estava cansado de trabalhar na casa do caminho, aí alguém aparece, bate na casa do caminho, aí Pedro vai lá todo cansado, né? Abre a porta, parecia como se, em palavras rápidas, como se ele não quisesse ajudar naquele momento. Aí era Jesus, né? E ele fala: Pedro, eu só te pedi que apacientasse as minhas ovelhas, né? Ou seja, que auxiliasse o próximo. Então é isso que Jesus pede para nós, é um pouquinho mais de esforço da nossa parte, que a gente vá um pouquinho mais além. Nós já temos o conhecimento, então Jesus pede que a gente se esforce um pouquinho, que a gente ame um pouquinho mais, que a gente seja um pouquinho mais caridoso, que a gente perdoe um pouquinho mais. E qual vai ser o resultado de tudo isso? Jesus morando conosco. Então Pedro, depois disso, né, ele construiu uma morada de Cristo nele. E no final da vida de Pedro, ele era, como Jesus falou, ele era Pedro, a rocha, mas não a rocha da dureza. Ele era o sustentáculo do amor. Então assim somos nós, porque não há atividade mais nobre do que a gente consolar, né? A gente ajudar os outros, né? No que aquela pessoa está precisando. A gente sabe que a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso com doações materiais, a gente pode fazer isso doando o nosso tempo, a gente pode fazer isso com um sorriso. Há uma passagem interessante também, para a gente encerrar, que Chico Xavier, quando ele estava muito cansado, ele reclamava para Emmanuel, estava muito cansado, aí Emmanuel falava para ele: beleza, então vamos parar um pouquinho e vamos descansar. Aí Emmanuel levava ele lá para o subúrbio, para a periferia de Uberaba, né? E levava para as pessoas mais sofredoras, né, que existiam ali para Chico verificar aquilo e poder ajudar. E Chico falava que ele voltava recarregado, porque ali ele descobria o que era dor de verdade. Então, a dor, ela vem com um processo de aprendizado, né? Então, na seara da doutrina espírita, do Consolador Prometido, nós seremos consolados, né? Essa é a reflexão que eu queria trazer para a gente aqui nessa noite, né? Como que está a nossa morada interior? Então, essa é a proposta, é trazer o Mestre para viver conosco, é criar em nosso coração uma porta para que o amor de Jesus possa entrar, para que o amor de Jesus possa fluir. Não há remédio mais curativo para toda dor que não seja o amor. Aí, quando a gente aprender a fazer isso, quando a gente trabalhar a nossa morada interior, aí nós conheceremos outras moradas que sequer a gente imagina. A gente só estuda na doutrina espírita, né? Que tem lugar aí que os espíritos vão volitar, que os espíritos, um piscar de olhos, eles estão lá na beira da praia, né? Então, para a gente conhecer tudo isso, a gente tem que trabalhar essa nossa morada interior. Que Jesus, portanto, seja sempre a nossa meta e o nosso amparo, e que nunca nos esqueçamos do convite dele. Então, está em nossas mãos. Feliz daquele que aceitar o convite de Jesus. Então, que Jesus nos abençoe e muito obrigado aí por vocês terem me ouvido. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Então vamos mais uma vez mentalizarmos Jesus, mentalizarmos os mentores amigos desta casa, nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, está sempre ao nosso lado, e muitas vezes nós não observamos, muitas vezes nós não abrimos os nossos corações, muitas vezes não criamos moradas para os espíritos superiores nos auxiliarem, nos ajudarem. Que essa página que foi estudada do Evangelho de Jesus na noite de hoje possa verdadeiramente ficar guardada em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos praticar no nosso dia a dia, para que possamos praticar no mundo aí fora, porque temos a certeza absoluta que Deus está conosco, que o amor de Jesus está conosco. Falta apenas que abramos os nossos corações, sintonizamos o amor, a caridade, a fé, a esperança, para que possamos sentir Jesus conosco.
Sendo assim, Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade da noite de hoje de estarmos aqui estudando o seu Evangelho. Que o Senhor permaneça conosco hoje, agora e sempre. E que assim seja. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.